Leandro Carnal é a prova de que o pensamento sofisticado pode ser popular. Historiador, o professor da Unicamp une a sua memória prodigiosa com o grande prazer de ensinar. Que é o que eu faço. Que é o que eu faço. Professor, muito obrigado. Há muito tempo que queria fazer essa conversa com o senhor. Tenho lhe visto no YouTube, em várias palestras. O senhor tem um jeito muito interessante de explicar não só a história, mas as palavras. Um dos seus últimos livros é sobre a detração, né? Por que essa volúpia do ser humano de falar mal das pessoas? Em primeiro lugar, Roberto, acredito que quando você está falando mal de alguém, você está estabelecendo uma aliança. Você está impedindo um processo de análise da sua personalidade e transferindo para o outro. A encarnação de um bode expiatório, alguém que encarne toda a corrupção, toda a maldade, todo o adultério, todos os problemas do mundo, ela dá uma tranquilidade muito grande. Uma das melhores coisas do mundo é falar mal dos outros, com exceção de você e de mim, que nunca falamos mal de ninguém, e dos nossos ouvintes que estão aí assistindo. Todas as outras pessoas gostam muito de falar mal uns dos outros, porque é uma maneira de... E é uma questão universal isso? É bastante universal. Há episódios de fofoca na Bíblia, há episódios de fofoca na literatura. Em Shakespeare, a fofoca é quase que o eixo condutor, quer dizer, sabe-se que alguém matou o rei da Dinamarca, há qualquer coisa de podre no reino da Dinamarca, comenta-se que é necessário instalar uma CPI em Elsinore. Então esse clima vai de Elsinore, na Dinamarca, até Brasília, né? A gente vive da detração. A inveja faz parte disso? A inveja é um dos pecados capitais, a inveja tem um parentesco muito grande, porque a inveja é a dor pela felicidade alheia, diferente da cobiça, que é simplesmente o desejo de ter o que o outro tem. A inveja é essa tristeza pelo sucesso alheio. A inveja é um pecado capital. Não? A detração é apenas um vício moral, no sentido de que eu me ocupo falando mal dos outros para não reformar a mim mesmo e aos meus costumes e estabelecer, inclusive, essas alianças. Né? Aliás, tem uma palavra alemã, Schadenfreude, que resume bem isso, né? Essa capacidade de ter muito prazer no colapso alheio. Ou seja, essa capacidade de você pensar como é bom ver o outro tropeçando, o outro caindo. O tropeço do outro, ele é uma forma catártica, uma forma de você transferir sua angústia para o outro. E se o outro for poderoso, se o outro for rico, se o outro for inteligente, a queda dele causa maior prazer ainda, porque ele foi punido por ter erguido a cabeça acima do pântano no qual eu estou. Não? Agora, e nessa época que nós vivemos de mundo digital, essa intolerância e esse maldizer cresceu muito também, né? Cresceu muito porque, em primeiro lugar, no mundo digital, eu perdi um pouco do custo da presença, do custo pessoal da detração. Eu não preciso dizer na sua cara que eu não gosto de você. Eu posso mandar uma mensagem praticamente anônima ou com uma distância segura dada pela internet. Depois, as pessoas perderam um pouco o senso de quão ofensivas podem ser as palavras e também nós perdemos o sentido de autoridade. Então eu posso dizer a um economista, doutor em economista, pós-graduado, ministro da economia, ele está completamente errado porque eu acho que não é assim. Baseado nos meus não estudos, eu digo, você está completamente errado. E de fato o ministro pode estar errado, como com frequência está. Você acha que a frustração leva muito a isso também? Bastante. A frustração de ser um homem comum, aquela velha ideia do Humberto Eco, a internet democratizou a imbecilidade, mas ela democratizou tudo e ela é uma grande arma para o conhecimento, é uma grande capilarização para o conhecimento. Ela é muito positiva, eu gosto muito da internet. Agora, de fato, hoje, abrir uma conta no Face significa que você é um jurista especializado em Constituição e pode dar uma opinião abalizada sobre o impedimento de algum presidente da República. Quer dizer, você acha que a maldade é intrínseca ao ser humano? Existem três posturas tradicionais sobre a natureza humana. A de Hobbes, que seria essa, o homem é mau por natureza. A de Rousseau, que o crê bom por natureza, a sociedade o corrompe. A de Locke, que acredita que somos uma tábula rasa, uma folha de papel em branco. Eu diria que esse debate é um debate de fundo cristão.
Nós não somos bons ou maus ou neutros. Esses já são julgamentos morais dados pela moral cristã ou judaica ou islâmica sobre a humanidade. Nós somos como todos os animais, incapazes de perceber muito além do nosso próprio universo. E às vezes, quando eu vou ao encontro do outro, alguns chamam bondade, mas eu posso achar que é simplesmente a defesa do bando, a defesa da minha própria segurança. A leitura de bem e de mal é uma leitura posterior à natureza humana e é uma leitura baseada provavelmente na teologia e não no comportamento humano. Você falou da moral, me lembrei, tive um bom professor de filosofia e algumas coisas me restam ainda na cabeça. Ele falava que o Kant dizia que a moral é particular, mas a ética é universal. Sim, a ideia kantiana na sua reflexão sobre ética é de que a moral seja do indivíduo e a ética seja do grupo. Mas podemos fazer uma outra distinção anterior a Kant, que é de que a moral é de cunho religioso. A moral pressupõe um decálogo, um Deus que diga o certo e o errado, e a ética pressupõe uma reflexão sobre o que torna um valor, valor. Então, a moral é dada por um critério absoluto, um Deus que está lá em cima ou em todos os lugares, dizendo que aquilo é bom ou aquilo é mal, e que estabelece simplesmente não matarás. Enquanto que Aristóteles, na Ética Nicômaco, vai ter que pensar por que é que matar é um erro? Ou então Sartre, ao pensar que todos os atos comprometem toda a humanidade, por que eu não posso matar alguém se não há um Deus? Aliás, para o Sartre, o inferno são os outros. O inferno são os outros. É dito na peça Entre Quatro Paredes, onde uma das personagens comenta exatamente isso. É a opinião clássica de um francês. E, de fato, para a cultura francesa, o inferno essencial é os outros. E falta acrescentar, talvez, um toque tropical latino, que o paraíso também está no outro. Porque nós não podemos ser felizes absolutamente individualizados numa ilha. Aí você pode falar no amor. Posso falar no amor, posso falar no sentido de amor de filia, no sentido do amor de eros ou de ágape, o sentido de amor cristão ou físico, seja qual for, mas ele é geralmente voltado ao outro. Então Sartre deu uma opinião de um intelectual francês, nascido em 1905, que morre em 1980, atravessou 2 guerras mundiais, logo ele tem uma ideia de que a sociedade é um desafio permanente. Na verdade, o outro é um elemento fundamental de conhecimento, de autoconhecimento. Você sabe o que você é em comparação com os outros. Seria um espelho? Um espelho. E sem esse espelho, ninguém saberia quem é. São as comparações, Exatamente. Né? Robson Crusoe se descobre de fato um inglês quando sexta-feira chega à ilha. Se não houvesse América, África e Ásia, não haveria Europa. Se não houvesse islâmicos e judeus, não haveria cristãos. As pessoas não vão se chamar a não ser em comparação com o outro. Alto, baixo, certo e errado, ético ou corrupto, são comparações. Você falou em cristãos, muçulmanos, eu me lembrei das guerras religiosas, né? Quanto sangue se derramou já na humanidade por causa das religiões, né? As cruzadas e outras, né? E o fundamentalismo? Eu gosto de dizer, em defesa da religião, apesar de não ser religioso, que nós matamos porque gostamos de matar. Então, se você pegar algum dos maiores genocídios do século XX, como Stalin, a quem se atribuem 20 milhões de mortos, e, por exemplo, Mao Zedong, a quem se atribuem 70 milhões de mortos, segundo a última biografia, tudo bem que ele tem mais matéria-prima do que qualquer outro ditador, são 2 ditadores ateus, em nome de estados ateus, que mataram sistematicamente em nome de um ideal socialista. Outros ditadores de origem cristã católica, como é o caso de Hitler ou de Mussolini, outros ditadores de origem católica, como Franco e Salazar, outros ditadores um pouco agnósticos, como Getúlio, oscilando entre um certo ateísmo e agnosticismo, mataram em nome de outros princípios. Ou seja, o que eu estou dizendo é que nós matamos em nome de Deus, nós matamos apesar de Deus e contra Deus. Se nós eliminarmos Deus, nós mataremos em nome da eugenia, purificação das raças, mataremos em nome da supremacia da democracia liberal ocidental, mataremos em nome de outros motivos que não os de Deus. Não? O fato de que hoje há fundamentalistas, por exemplo, entre eles os islâmicos, não quer dizer que no Ocidente não haja fundamentalistas, entre eles liberais capitalistas, que acham que este deve ser o único valor e o único caminho a ser imposto ao mundo. Nós matamos porque gostamos de matar, sempre, em todas as épocas. Quer dizer, é uma questão histórica do ser humano. Histórica. A religião tem um poder catalisador enorme para concentrar esse tipo de questão, mas a religião é sempre um signo aberto. Significa, como eu gosto de lembrar,
que o MST, o Movimento do Sem Terra, nasceu nas sacristias da Pastoral da Terra e Dom Tomás Balduino. E a TFP nasceu nas sacristias de Dom Geraldo Proença Sigol e outros bispos conservadores. A religião não é revolucionária nem reacionária. Pode ser direita ou esquerda. A religião é um catalisador de questões anteriores. Então, ao contrário de alguns judeus que acreditam que a religião seja um caminho, de alguns fundamentalistas ou de alguns católicos, ou de alguns judeu fundamentalista, fundamentalistas, sem dúvida. Ao contrário de uma personagem como Baruch Goldenstein, que disparou na tumba dos patriarcas, matando muitas pessoas, ou de um homem-bomba islâmico, ou de uma militante contra as clínicas de aborto nos Estados Unidos, que manda matar médicos porque é contra o aborto e a favor do direito de vida, por isso executam médicos que fazem aborto. Nós temos diante de nós uma possibilidade muito grande dada pelas religiões ou pela não religião também. O Domênico De Masi, que eu gosto muito dele, fala que nós estamos vivendo desorientamento. Você podia falar sobre isso? No século XIX, quando o trabalho e o capitalismo se tornaram quase que a norma fundamental na Europa, quando a sociedade liberal, a partir da segunda Revolução Industrial, chegou ao seu máximo, o genro de Marx, Paul Lafargue, fez um livro chamado Sobre o Direito à Preguiça. Direito à preguiça. E aí o Domênico De Masi, no século XX, sociólogo italiano, faz esta sociologia desse ócio criativo, a capacidade de criar a partir disso. São reações típicas de uma sociedade que se tornou workaholic, work lover, e se tornou uma sociedade em que o trabalho é definidor de praticamente todas as questões. Tanto que é o único suicídio ético que nós temos no mundo. Eu estou me matando de tanto trabalhar. Todos os outros suicídios são tidos como equivocados. Eu estou me matando com crack, eu estou me matando com bebida, é mal recebido. Mas eu estou me matando de trabalhar, me torna o genro ideal. Nunca estou em casa e trago dinheiro para casa. Então, dentro disso, a sensibilidade do De Masi, por exemplo, é trazer à tona que para criar eu preciso de momentos de contemplação. Nós estamos intoxicados de tecnologia. E ócio não significa ficar na frente da televisão zapeando o controle. O ócio é ver o mar sem postar fotos, estou vendo o mar, kkkk. Desculpa, mas é aquela frase maravilhosa que eu acho que o sujeito diz assim: quando eu olho pela janela, minha mulher não sabe que eu estou trabalhando. Você está criando. Exatamente, porque o exercício contemplativo, ele é mal recebido, o exercício intelectual é mal recebido. Quando eu estou lendo na minha casa, que é uma casa voltada a livros, eu estou lendo, é difícil convencer as pessoas que eu não posso ser interrompido, porque se eu for interrompido na atividade de entender um texto ou criar um texto, eu não volto ao mesmo ponto. É difícil convencer as pessoas. As pessoas respeitam mais se eu estiver lavando louça do que se eu estiver tentando entender Kant. Porque quando eu estou lendo, me dizem sempre, já que você não está fazendo nada ou está sozinho, você não quer. Como é que você caminhou para essa vida intelectual? Ser intelectual é uma patologia muito específica, é uma raça muito individual e, ao mesmo tempo, muito interessante. Não? E se tem alta conta, não tem um retorno financeiro muito grande, tem uma vaidade elevada, mas exerce um ofício de reflexão. E é difícil explicar a pessoa que está na Unicamp cortando grama, do lado da minha sala, quando eu estou lendo um texto do século XVI, que a minha dificuldade com uma palavra num texto do século XVI é tão importante quanto a pedra que ele encontra no cortador de grama. E é difícil equiparar o trabalho manual, que é uma velha distinção grega, do trabalho intelectual. Eu acho que o mundo precisa muito de intelectuais, cada vez mais, críticos, mas o mundo seria um inferno se fosse administrado por intelectuais. Professor, eu sou de uma geração a mais que a sua, uma época que se refletia mais. Eu acho que as consciências se formavam mais devagar. Nesse mundo competitivo, rápido, digital, há lugar para o pensamento? É uma questão complexa. Primeiro, eu acho que sim, numa geração anterior ou anterior às nossas gerações, havia menos gente na escola, muito menos gente na universidade. Compare em 1934, quando se forma a USP, quantas universidades havia no Brasil. Aliás, professores franceses. Né? Exatamente. A primeira geração, Brodel, Lévi-Strauss, essa primeira geração
que para assistir a aula tinha que falar francês. Hoje nós temos uma universalização do ensino bem maior, mas a democratização teve um custo. Ou seja, as pessoas, na média, vêm com menos bagagem cultural. Existe um certo saudosismo aristocrático num mundo em que havia pouquíssimos cursos de direito, em que ser advogado era ter se formado ou na primeira instituição, que é o Largo de São Francisco, ou em Olinda, Recife, ou em grandes centros onde se estudava, ou na Escola de Minas, em Ouro Preto. Eram grandes centros. Hoje, como uma universidade em cada bairro, e os diplomas de doutorado também se multiplicaram, tem um certo saudosismo aristocrático nosso naquele tempo. Naquele tempo, quando o analfabetismo era ainda maior, os alfabetizados em menor número liam De Belo Gálico, de Júlio César, no ginásio. Mas digamos que uma certa aristocracia, eu estou pensando aqui no Senado, nas grandes discussões, né? Faz uma certa falta. Faz uma certa falta porque nós identificamos nessas pessoas de formação muito sólida maior qualidade. Hoje está em emersão um grupo que tem acesso a muita informação e a pouca formação. Então, hoje eu concordo com você, tudo tem que ser mais rápido e dinâmico, a leitura tem que ser mais curta. Nós estamos mais para o poema haikai do que para a poesia épica. Nós Duas estamos palavras, mais para pequenas palavras, palavras, estamos mais para o Twitter do que para a Ilíada. Quando uma pessoa se depara com a Odisseia e vê ali do herói de muitas características, o herói polímata, que é Odisseu, Ulisses, a pessoa precisa já na segunda linha já esbarrar e procurar no dicionário o que significa Atena dos olhos glaucos. Ela vai procurar que glauco é verde azulado. Então, é um poema que não diz, venha, eu vou lhe levar até o fim com muito prazer. O poema diz, eu não estou nem aí para você. Se você me ler, eu continuo sendo a Ilíada e a Odisseia. O problema é seu e você vai ter que me enfrentar. Você acha que o humor que salva? O humor, ele é muito bom. O humor é uma questão, em primeiro lugar, de destruição da pretensão política. A ironia, a charge, a caricatura, ela pode ser um elemento de destruição da pretensão de universalidade ou de ética. Uma gargalhada derruba um governo. Muito. Né? E o menino que puramente diz o rei está nu. Isso é muito importante. Mas o humor sempre foi também bastante reacionário. Desde Aristófanes até hoje, o humor faz piada sobre o preconceito. As piadas envolvem sempre Sócrates, o pensador, a loira, o homossexual, o português. É difícil fazer o gordo, o careca. É difícil fazer humor sobre algo que não seja o preconceito. Então, o humor é muito importante. Na teoria do medalhão do Machado, ele fala muito da chalaça. A característica brasileira é de um deboche mais imediato. O humor debochado seria gritar o gordo. A ironia seria salta, Free Willy, né? Você é protegido pelo Ibama. Ou seja, isso já seria um conceito intermediário para fazer o humor. Nos dois casos, o riso, de fato, pode ser bom politicamente e pode ser uma arma a serviço de um projeto conservador. Às vezes se diz que o humor abriu as portas de Auschwitz. A piada antissemita abriu as portas de Auschwitz. Aliás, você tocou num assunto, os judeus têm um humor sensacional. Essas piadas judaicas são sinais de uma capacidade de autoironia muito boa. Cada país o Woody Allen usa muito isso. Muito. Cada país tem um tipo de humor. O Woody Allen diz, quando escuto Wagner, tenho vontade de invadir a Polônia. Ou então, não tenho nada contra a morte, eu não gostaria de estar presente. Essas ideias. Os ingleses já têm um outro humor. Outro humor, o que é diferente do italiano, é diferente do francês. O humor brasileiro, ele é muito corporal, ele é muito erótico, ele é muito do jogo de palavras, mas ele é mais deboche do que humor irônico. A ironia brasileira é muito típica do plano político. Aliás, a ironia é uma coisa muito difícil. Inclusive, escrever ironicamente é um perigo, Sim, né? É um perigo porque a pessoa pode não entender. Ou pode entender tardiamente, perdendo a noção da discussão, né? Pode entender apenas quando chegar a casa. Isso dá um descompasso. Dá um descompasso na questão. Ela pode ser até mais segura, mas a ironia é uma forma de eu afirmar, além do ataque a você, a minha inteligência. Então, ela também é um exercício de vaidade, bastante forte. Qual é a diferença entre a inteligência e a sabedoria? Bem, inteligência, o conhecimento, em primeiro lugar, é a capacidade de repetir dados.
Eu sei que a capital da Mongólia é Ulaanbaatar, que a capital do Nepal é Katmandu, que a Você tem população memória do Japão também, né? tem 127 milhões de habitantes, que o Brasil tem 8.511.965 quilômetros quadrados. Isso é informação. A informação não demanda inteligência, ela está contida nos livros e pessoas, às vezes, com problemas mentais têm excelente memória. Da informação, eu posso constituir nexos, relações, comparações e sistemas que caracterizam a inteligência, que é a capacidade de utilizar dados em novos contextos. A inteligência é aquilo que ainda não é feito pela máquina, mas está próximo disso. A inteligência é a capacidade de pegar dados e aplicá-los a questões racionais cada vez maiores. E cada vez mais se fala naquilo que na filosofia se chamava sabedoria e na psicologia contemporânea se chama de inteligência emocional. É a capacidade que não tem a ver com informação, nem com inteligência, mas é equilíbrio diante das questões, dar o valor devido a cada fato e dar a importância adequada a cada reação. Não se estressar por coisas irrelevantes. Isto é sabedoria. A sabedoria pode melhorar com a idade ou ela pode piorar também. Pessoas podem E onde piorar. é que entra Freud nisso? Freud, para mim, ontem eu dizia em sala, é cada vez mais uma referência, também seu seguidor Lacan, que é a capacidade de entender que a nossa reação, às vezes, não é inteiramente racional. Freud é uma das grandes marteladas na crença racional do ser humano. Ou seja, que eu, Leandro, aos 53 anos, sou alguém muito controlado pelo Leandro criança. E que as minhas escolhas, que eu advogo como escolhas livres, sábias e ponderadas, são escolhas dadas por condicionamentos que eu estou respondendo a um imaginário guardado de um passado infantil. Freud foi uma desconstrução do otimismo humano na racionalidade. Talvez seja uma grande martelada no iluminismo, apesar de Freud ser ateu, racional, metódico, médico, psiquiatra, estudante do Dr. Charcot em Paris, depois clinicando em Um Viena. gênio, né? Um gênio em vários sentidos, e um gênio da escrita, um homem de cultura impactante, que colecionava Texto objetos, maravilhoso. textos muito bons. E toda essa reflexão freudiana traz à tona que nossos comportamentos não são assim tão autonomamente livres e racionais. Por isso, quando eu olho algumas questões, eu vejo muito na razão freudiana para mim e para os outros. Porque um dos grandes objetos que eu tenho como desejo de vida seria envelhecer sábio, mas está difícil. Se eu te perguntar 3 ou 4 pensadores fundamentais para terminar o programa, você diria? Marx está entre eles. Eu poderia dizer que a modernidade está embasada em 3 pensadores de ascendência judaica, Marx, Freud e Einstein, mas poderia pensar também que nós temos 2 pilares na nossa sociedade. Um é Platão e o outro é a Bíblia. E o resto são notas comentando quem estava mais certo ou mais errado sobre estes 2. Na verdade, a nossa cultura ela é platônica e bíblica. E as negações disso, porque ser contra um sistema, como diz Picasso, ser contra uma vanguarda é fazer parte dela. Então, quando eu estou sendo contra a Bíblia ou contra Platão, quando eu estou sendo aristotélico ou marxista, eu estou dialogando com uma gramática prévia que pré-existe a mim e que estabelece o meu comportamento. Professor, muito obrigado. Eu que hein? agradeço. Espero fazermos outras aulas. Será um prazer. Obrigado.